Bom, o discurso de Lula e a possibilidade dele concorrer às eleições foram destaque mais uma vez na imprensa internacional. Pelo terceiro dia seguido, as repercussões políticas aqui no Brasil ganham espaço no mundo. Então, se a gente está falando sobre o mundo, temos que falar com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite, bem-vindo. A gente teve hoje ali nas referências do presidente Lula, eu vou lembrar algumas aqui de cabeça, ao presidente argentino, também ao ex-presidente uruguaio. Teve também uma referência importante ao Papa Francisco, ao emissário do Papa, que teria vindo ao Brasil, teve todo aquele quiprocó, mas tem muita sinalização que a gente tem que prestar atenção. Então, conta, Lorival, o que você percebeu, leu e viu aí de toda essa repercussão mundial sobre a volta de Lula ao cenário político brasileiro? Boa noite. Bom, hoje o tom foi de que, de fato, esse discurso do Lula é a volta dele à cena política, e aí os principais veículos começaram já a explorar quais seriam as consequências de uma eventual vitória do ex-presidente Lula no ano que vem, consequências para o Brasil mesmo. E aí a gente vai destacar então algumas das principais notícias. A agência Reuters disse assim: Lula chama Bolsonaro de imbecil e o ataca por má gestão da pandemia e da economia. E no texto, eles citam justamente essa pesquisa que você acabou de mencionar, do Instituto Real Time Big Data, publicada hoje pela CNN Brasil, mostrou Lula e Bolsonaro com o apoio necessário para chegarem ao segundo turno. Também a agência Bloomberg, agência bastante ligada ao mercado, o título diz: em tom desafiador, Lula ainda não anuncia que concorrerá à presidência. Eles usam a expressão stopped short, quer dizer, chegou muito perto, mas não chegou a dizer que é candidato. E o texto diz: Lula atacou o presidente Jair Bolsonaro, defendeu mais ajuda aos pobres e falou contra as privatizações em seu retorno à cena política do Brasil. Vamos olhar agora para a Europa. A Deutsche Welle, que é a rede pública de TV da Alemanha, publicou no site dela um artigo de opinião, assinado por um jornalista da rede. O título diz: opinião, Lula da Silva no Brasil prestes a voltar? É uma pergunta. E no texto ele diz: a possível volta do ex-presidente Lula não é boa para o país, pois interrompe o caminho para a tão necessária renovação da política brasileira. O Le Monde, que já tem uma visão mais de esquerda, publicou hoje um editorial cujo título é: No Brasil, os novos desafios de Lula. E aí o jornal francês, no texto, diz que é saudável para o Brasil ter uma alternativa a Jair Bolsonaro, mas pondera: o Brasil que ele pode retomar em 2022 terá sido destruído por anos de crise econômica, atormentado pela dúvida, dizimado pela epidemia da Covid-19. Nada garante que seu talento lendário estará, desta vez, à altura da tempestade. Mona Lisa, você falava aí das referências do Lula aos aliados internacionais. Sim. Exatamente. Você percebeu que ele fez diversas menções e menções elogiosas, com afeto. Exato. Todo político gosta de mostrar que tem prestígio internacional, né? Que tem aliados, que é reconhecido internacionalmente. E, aliás, ele disse essa frase, né? Que na época em que ele era presidente, o país era internacionalmente respeitado. Bom, foi nesse contexto que ele citou o Papa Francisco, agradeceu por ter enviado mandado um enviado para visitá-lo na carceragem. Curitiba mandou uma carta também e o recebeu no dia 13 de fevereiro de 2020 na residência papal. Ele falou que o Papa teve coragem de fazer isso. Aliás, é uma palavra que ele usou bastante hoje nessas referências. Ele disse que o presidente argentino Alberto Fernandes foi a primeira pessoa a lhe telefonar depois da decisão do juiz Fachin. A gente já mencionou aqui que essa reaproximação, essa troca de solidariedades pode atrapalhar um pouco a relação entre Bolsonaro e Fernandes, não é, Mona Lisa?